O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, defendeu nesta terça-feira uma regulamentação internacional para o uso de ferramentas de inteligência artificial. Num evento do TSE, o ministro sugeriu que essas ferramentas podem mudar o resultado de uma eleição. A inteligência artificial, principalmente anabolizando as fake news, pode mudar o resultado de uma eleição. Porque até que aquilo seja desmentido, até que chegue a versão verdadeira a todo o eleitorado, isso pode mudar milhares de votos. Consequentemente, isso pode fraudar o resultado da vontade popular. Nós não podemos permitir isso. Segundo Moraes, a Corte Eleitoral aprendeu a enfrentar a desinformação. Nós também, Justiça Eleitoral, fomos aprendendo com o tempo. Fomos aprendendo a partir das eleições de 2018, 2020, 2022 e agora, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, aplicaremos, nós, Justiça Eleitoral, esses ensinamentos e certamente nas eleições de 2026 daremos um novo passo junto com todos os parceiros. E é importante, muito importante, essa constatação e esse agradecimento a todos os parceiros, somente com todos os parceiros, com os órgãos e as instituições, a AGU, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, a Anatel, a sociedade civil, representada pela Ordem dos Advogados do Brasil, somente assim nós poderemos combater, educar e combater esse grande mal do século XXI para a democracia. Bom, Karina, acompanhamos aí um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, ele que ainda é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo aí uma regulamentação internacional do uso da inteligência artificial. Já aproveito para te perguntar como é que é aí na Itália também, Karina. Tem essa fissura, essa obsessão aí por regular redes sociais, internet, como está acontecendo aqui no Brasil? Não. Por enquanto não, tem na União Europeia, no seu todo, tem essa discussão através do governo da von der Leyen, da Ursula von der Leyen, que estão querendo implementar essas leis aí, da periculosidade da inteligência artificial e tudo mais. Mas isso não é tanto agora, até porque as eleições aqui, por exemplo, na Itália, elas não são feitas através de urnas eletrônicas, elas são feitas através de cédulas, né? Então não temos esse problema, dizemos assim, em relação a votos, né? A manipulação. Agora, o próprio Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte: nós estamos aprimorando desde as eleições de 2018. 2018, Bolsonaro ganhou e que eles não esperavam que Bolsonaro ganhasse. Depois as eleições de 2022, que nas eleições de 2022 nós lembramos muito bem que as manipulações, querido Alexandre de Moraes, não vieram através das redes sociais. As redes sociais serviram para denunciar o que estava acontecendo durante o período eleitoral. Ou seja, manipulações da propaganda, né? Porque a gente sabe muito bem o que aconteceu no Radiolão, a gente sabe muito bem o que aconteceu através das pesquisas que foram feitas, que são completamente falaciosas para manipular a opinião pública, né? Eliminando do jogo o presidente Bolsonaro. Então, muitas coisas aconteceram durante a campanha eleitoral que foram, essas sim, para se verificar. Mas como nós não vivemos em um Estado democrático de direito e quem conta os votos são aqueles, né, que dizem que as urnas eletrônicas são exatamente super perfeitas, que não tem nenhum tipo de problema, o código-fonte até hoje não foi dado e não será dado nunca, tantas coisas que são, né, colocadas em pauta e que isso hoje são assuntos completamente proibidos no país, que é algo em um país democrático e republicano, querido Alexandre de Moraes, isso jamais poderia ser pauta. Agora,
O que ele está falando nitidamente, claramente para a sociedade civil é que existe sim um aparelhamento para verificar, né, para administrar toda essa votação. E quem são eles? Polícia Federal, AGU, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, agora a Carmen Lúcia, que vai continuar seguindo a cartilha do Alexandre de Moraes. Agora, não adianta ele colocar a culpa na inteligência artificial quando a população perdeu completamente a credibilidade na lisura do processo eleitoral. Mas não é por culpa da inteligência artificial, querido Alexandre de Moraes, mas sim pelas condutas que foram feitas durante o devido processo eleitoreiro nas últimas eleições, que estão claros. O combate que foi feito, o cobertamento que foi feito diante a diferença, né, de proteger o regime Lula contra o Bolsonaro, que era claro ali a manifestação, né, de protecionismo para esse partido, que era claro, nítido. E isso sim fez a população se revoltar, porque a população se revolta diante da falta de transparência. E aqui, mais uma vez, nós estamos vendo uma falta de transparência dessa Suprema Corte, que deveria ter, sim, um acesso legítimo, um acesso transparente à população, deixando esse acesso transparente à população de forma apartidária. Vocês, sim, perseguiram opositores, deixaram claro que eram contra o bolsonarismo, deixaram claro que estavam tentando destruir uma extrema-direita no Brasil, extrema-direita essa que nunca existiu, mas sim foi um rótulo que vocês, sim, criaram para manter um inimigo eminente para que fosse destruído. Agora, esse devido processo das votações e as eleições de 2026, as eleições que virão, terá sempre, se continuar assim, uma dúvida. Essa dúvida é iminente e não adianta encontrar inimigos na inteligência artificial se vocês não são coerentes com os fatos. A população brasileira não é idiota e não adianta ficar comandando lá de cima do seu pedestal as eleições de 2026, porque o que o povo quer é transparência e é isso que vocês não estão entregando. Alegação da defesa de José Dirceu, que disse que a acusação, o crime já teria prescrito na época da condenação de José Dirceu. Eu queria que você explicasse rapidamente isso para a gente, essa questão. Então vamos lá, porque isso realmente é verdade. São esses casos que são midiáticos que faz a gente entender que o buraco é muito mais embaixo, que o nosso problema aqui são as leis. Então, vamos lá. O Dirceu, ele foi condenado em 16 de abril de 2009 por um crime que ocorreu nessa data. Ele teria uma prescrição do crime dele de 12 anos, porque ele teve uma condenação pelo Sérgio Moro, na vara do Sérgio Moro, há 11 anos. Isso foi revisado e passou por uma pena menor. E aí, quando ele completa 70 anos de idade, gente, porque os canalhas também envelhecem, a prescrição é contada pela metade. Ou seja, o crime de 2009 prescreveu depois de 6 anos, né? Então, já desde 2015. Então, qual que é o erro aqui? O erro é o Estado, né, o Estado brasileiro, demorar muito para executar penas de poderosos. Então, o erro crucial aqui nem seria somente o foro por prerrogativa de função que a Ana Paula citou, mas também o excesso de recursos que tem uma pessoa que tem poder, né, e que tem também uma certa notoriedade. Então, jamais a gente vai ver esses casos em pessoas pobres, feias e que moram longe, mas como o Dirceu é alguém importante, ele já tinha essa certeza quando ele foi lá na Câmara e disse que só ia atravessar quando ele fosse eleito. O Silvio também tem razão. O plano Dirceu é esse. Então, a questão da prescrição no Brasil é muito séria, e não é que descondenou, realmente o Estado deixou de executar. Para a Justiça, esse crime, ele não deve nada. Então, quem falar que ele praticou corrupção e lavagem de dinheiro por este crime mencionado, estará
errando e podendo ser condenado, então, por outros tipos penais aí na nossa legislação. Esse é o absurdo que vivemos. A julgamento, a petição 11.626, de minha relatoria, e trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, em face da deputada federal Carla Zambelli Salgado e de Walter Delgatti Neto. Não há inscrição para sustentações orais, então eu passo já ao relatório e voto. Aqui, e já distribui o voto, então você rápido. É a ação, uma denúncia oferecida, o inquérito começou a partir da representação da Procuradoria-Geral, denúncia oferecida a um réu preso, Walter Delgatti Neto. A Procuradoria-Geral ofereceu denúncia em relação a ele e a deputada Carla Zambelli pela prática das condutas escritas no 299, falsidade ideológica, 154A, parágrafo 2º, invasão de dispositivo informático qualificado pelo prejuízo econômico, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 69, são várias condutas, e 29 caput. Aqui, e já trago inicialmente vai constar no voto, mas já para a turma referendar, o advogado da deputada Carla Zambelli alegou que não havia sido intimado para apresentação de defesa prévia. A Secretaria certificou tanto a intimação pessoal da deputada Carla Zambelli quanto a intimação por diário oficial, uma vez que ele já era advogado constituído. Então, eu afastei essa alegação. E ontem à noite, 9 horas da noite, 21 horas, o advogado também da deputada Carla Zambelli pediu o adiamento da sessão, citando um dispositivo revogado do nosso regimento interno, de que a competência seria do plenário. Também afastei hoje pela manhã, uma vez que todos se recordam, em dezembro do ano passado, houve alteração regimental, salvo o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, presidente da República, vice-presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, as demais autoridades com foro, prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, serão julgados pelas turmas. E aqui a competência, então, é da primeira turma, também consta no voto, e eu afastei. No tocante aos delitos, no voto, eu cito trechos da denúncia. A Procuradoria-Geral coloca que a deputada Carla Zambelli Salgado de Oliveira, de maneira livre, consciente e voluntária, comandou a invasão a sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mistério, com o fim de adulterar informações sem autorização expressa ou tácita de quem de direito. Essa pessoa que a regimentou, popularmente conhecidas pessoas como hacker, é o segundo denunciado, Walter Delgatti Neto. No período de agosto de 2022 e janeiro de 2023, invadiu por várias vezes dispositivos informáticos utilizados pelo Poder Judiciário, adulterando informações, adulterando mandados de prisão, adulterando alvarás de soltura, adulterando decisões de quebra de sigilo bancário, e, inclusive, determinando ao sistema que emitisse documentos ideologicamente falsos com o fim de prejudicar direitos. A denúncia narra que, em 10 de 8 de 2022, a denunciada, deputada Carla Zambelli, celebrou em rede social o encontro entre ambos, divulgando fotografia anunciando que estava com um homem que hackeou 200 autoridades, entre ministros do Executivo e do Judiciário brasileiro. A ministra Carmen, veja, as redes sociais, postou nas redes sociais uma confissão de que estava com quem hackeou 200
autoridades. O réu Walter Delgatti confessou, réu confessou a prática do crime e confessou também que houve o pedido da segunda ré, Carla Zambelli, inclusive para a elaboração de um texto de mandado de prisão. Um dos textos de mandado de prisão incluídos era um mandado de prisão em que eu mesmo determinava a minha prisão. Obviamente, aqui é importante também salientar, os crimes são contra a instituição Poder Judiciário, não há nenhum crime, nenhum imputado a mim como vítima, é exatamente por isso que continuo como relator, porque o crime foi a introdução de mandados falsos, a introdução de alvarás falsos, por inúmeras vezes, principalmente no sistema do CNJ. Esse é um breve resumo, e aqui, ministra Carmen, colegas, a primeira alegação é de inépcia da inicial. Não há inépcia da inicial, sabemos todos que a peça acusatória, quando expõe de forma compreensiva, com todos os requisitos que possibilitem a ampla defesa, como é no caso, ou seja, a coerente exposição dos fatos, aqui os fatos são narrados, os fatos narrados, quando eles são tipificados em lei, e é possível essa correlação lógica, e há indícios de autoria e comprovação de materialidade, sempre possibilitando o exercício da ampla defesa, não há nenhuma inépcia. Aqui vem narrado, e a célebre lição de João Mendes de Almeida Júnior, aqui vem narrado não só a ação transitiva, ação praticada pelos corréus, mas também a pessoa que o praticou, os meios empregados, o malefício que produziu, os motivos que o determinaram, o lugar onde o crime foi praticado e o tempo. Então, verificados todos os elementos com, repito, aqui a exposição detalhada do fato criminoso, todas as circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e também o rol de testemunhas. Não bastasse isso, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 395.3, também há justa causa para o início da ação penal. Descrevo aqui os depoimentos, descrevo novamente as condutas e a própria confissão de Walter Delgatti Neto, que diz, abre aspas, a deputada solicitou que o declarante invadisse a urna eletrônica ou qualquer sistema da justiça brasileira, visando demonstrar a fragilidade do sistema da justiça brasileira. E continua o corréu Walter Delgatti Neto explicando que disse à deputada que seria impossível invadir a urna eletrônica porque a urna eletrônica não é online, é offline, então não é possível hackear a urna eletrônica, mas seria possível tentar, e obteve sucesso várias vezes, os crimes pelos quais ele está sendo acusado, nos sistemas utilizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, não há dúvida aqui que a inicial acusatória expôs de forma clara e compreensível todos os requisitos necessários para o pleno exercício do direito de defesa e para o recebimento da denúncia. E coloco detalhadamente, se houver necessidade eu esclareço, tanto para a instauração da ação penal por falsidade ideológica, quanto invasão de dispositivo informático qualificado pelo prejuízo econômico. Aqui tudo na forma do artigo 69, são vários crimes autônomos, não seria possível, e a denúncia bem descreve, não seria possível nesse momento inicial do recebimento da denúncia, se efetivamente depois forem comprovados os crimes, mas não seria possível afastar o concurso material, uma vez que são crimes isolados. Um crime relacionado a algumas certidões, outro a alvará de soltura, outro a mandados de prisão, então são atos semelhantes, mas crimes isolados descritos na denúncia. Então, com essas rápidas explicações, eu concluo
colocando aqui em referendo as decisões do dia 13/5 e 16/5, que indeferiram os pedidos de devolução do prazo para a defesa de Carla Zambelli Salgado de Oliveira, também o referendo à decisão de hoje de manhã, de que a competência é da turma, não é do plenário, e presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida contra Walter Delgatti Neto e Carla Zambelli Salgado de Oliveira pela prática dos crimes previstos nos artigos 299, falsidade ideológica, 154-A, parágrafo 2º, invasão do dispositivo informático qualificado pelo prejuízo econômico, ambos do Código Penal, observadas as regras, tanto do concurso de pessoas, artigo 29 caput, quanto do concurso material, artigo 69. Então, é o voto pelo recebimento da denúncia nesses termos. Há alguma divergência? Não há, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, todos os advogados, estudantes, que estão apenas enfatizando que, como Vossa Excelência hoje, na abertura do seminário internacional que Vossa Excelência promove no Tribunal Superior Eleitoral, exatamente sobre a questão, basicamente, lá de inteligência artificial e seus impactos nas democracias, apenas acentuar que nos preocupam os usos desses mecanismos, dessas possibilidades de novos crimes que são praticados em detrimento das pessoas, mas quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinada a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência, porque aí Vossa Excelência se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. Esse autoprender, precisa explicar por quê, né? Que falsificou um mandado de prisão. Mandado de prisão, eu mesmo assinando. Nem Salvar Sandir, que ele não ia se autoprender mandando alguém fazer isso numa falsificação. Claro, né? Bom, Vossa Excelência, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria a burrice mesmo, natural, achando, né, que isso não fosse ser descoberto. Agora, alguns não conhecem, principalmente aqueles que nos ouvem, uma vez emitido um mandado de prisão e colocado dentro do sistema do CNJ, imediatamente isso vai à Polícia Federal, todos os aeroportos. Então, o crime tipificado aqui, descrito pela Procuradoria, se consumou porque em todos os aeroportos, portos e toda a Polícia Federal, esses mandados de prisão estavam emitidos e a soltura de alguns criminosos também. Após isso aqui, o sistema de defesa informática do CNJ aí captou e conseguiu anulá-los. Então, a turma, por unanimidade, referendou as decisões de 13/5/2024, depois nós citamos os documentos, 16/5/2024 e a de hoje, no sentido de indeferir os pedidos de devolução de prazo formulados pela defesa de Carla Zambelli Salgado de Oliveira e confirmar a competência da primeira turma nos termos do regimento interno, e também, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra Walter Delgatti Neto e Carla Zambelli Salgado de Oliveira pelos crimes anteriormente descritos. Senhor presidente, talvez Ministro fosse o caso de colocar na ata cautela diante do risco de reincidência que a turma concede a Vossa Excelência um habeas corpus preventivo, de ofício, vitalício, salvo se a prisão for no estádio do glorioso Corinthians, que acho que Vossa Excelência, nesse caso, gostaria de... Eu gostei do vitalício, conste vitalício. O ministro Flávio Dino ia falar plenipotenciário, porque ele é... Obrigado, ministro Flávio, mas o ministro Zanin, como é São Paulino, torceu um pouco, eu percebi, para não ter um voto contrário, vamos adiar essa votação.
Saiu agora. Lula é vaiado em evento com prefeitos e apoiadores tentam abafar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da 25ª Marcha dos Prefeitos em Brasília, um evento organizado pela Confederação Nacional de Municípios, CNM. A marcha reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores de todo o país. Neste ano, a expectativa é receber mais de 10 mil gestores até quinta-feira, dia 23. No entanto, ao chegar ao evento, Lula foi recebido com vaias e aplausos, o que pareceu incomodá-lo. O presidente da CNM, Paulo Ziolski, criticou as vaias, enfatizando que o plenário deve primar pelo respeito às autoridades, independentemente de orientação política. Essa é a primeira vez que Lula participa do evento durante seu terceiro mandato. Em 2023, ele foi representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, devido a uma viagem à China, que foi adiada por razões médicas. Durante seu discurso, Lula pediu civilidade na disputa eleitoral deste ano. Além disso, o presidente prestou 1 minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, também estiveram presentes na cerimônia. Lira destacou a necessidade de ações urgentes para enfrentar os impactos das mudanças climáticas nos municípios brasileiros, especialmente após as recentes cheias no estado gaúcho. Pacheco, por sua vez, pediu que as diferenças políticas fossem deixadas de lado, buscando um caminho de centro e resultados para o Rio Grande do Sul.